Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Fabrício, vamos para mais uma aula do nosso curso de montagem e configuração, tá? Então, ainda com foco em hardware, tá certo? A gente já tinha reparado então dos computadores, dos tipos de computadores que nós temos pré-existentes trabalhando com a gente, né? Então, nós temos computadores do tipo desktop, né, e alguns modelos, como a gente já vai se acostumando, né, modelos all-in-one, que são tudo junto, né, tudo integrado, como por exemplo este modelo aqui à sua direita, né, que ou no caso você tem a tela do seu monitor, né, então o computador está todo integrado, todas as partes, como se fosse um notebook, né, e aí no caso teclado e mouse vindo separado, certo? Temos alguns modelos que já têm um desktop um pouco menor, né? Um gabinete bem menor, bem pequeno, né? Que também podem ser integrados junto aos monitores, tá? Se você quiser também, você tem essa possibilidade, né? Tem alguns modelos da Dell onde você consegue ter todos os suportes que vai vir e faz a integração. Você pode fazer a integração até numa televisão, tá? No modelo Smart TV, tá? Por exemplo, quiser montar um computador com uma tela de 40 polegadas, isso também é possível, desde que você tenha esses modelos desktop aqui, tá? Mas a maioria dos computadores, televisores hoje, Smart TV, já vem com um computador de bordo, né? Permite você fazer várias operações, então você tem essa facilidade, né, de integrá-la dentro da rede e ter acesso a vários tipos de conteúdos, certo? Nos modelos de notebook, vocês já encontraram alguns modelos, HP, Dell, Samsung positivo. Durante os nossos trabalhos dentro dos fóruns, vocês já repararam, vocês já se deram várias outras dicas, né? Modelos da Vaio, modelos da LG, né? Então são vários os modelos que a gente tem de computadores e notebooks hoje em dia, certo? Dentre alguns computadores, no caso dos hardwares internos, tá? Então a gente vai reparando aqui, certo? Da unidade central, no caso a própria gabinete, ela já é formada aí com placa-mãe, HD e processador, certo? Sempre lembrando que no caso da placa-mãe, depende muito do modelo. Tem alguns modelos que ocupam todo o espaço da gabinete, tem outros que já são bem menores, bem mais compactos, não tem mais vindo essa opção de impressora, né, no tipo que a gente tem, que é no caso, né, a maioria das impressoras ela já vem com esse suporte USB, né? Então hoje já temos porta USB, USB 3, né, USB-C, né, USB 2, então são vários os modelos que a gente já tem, né, hoje em dia sendo trabalhados, então são portas diferentes. Tem alguns modelos de entradas PS2 que já vem tudo integrado, tanto o mouse junto com o teclado numa porta só, certo? E o próprio sistema da placa faz essa diferenciação, certo? Em relação aos modelos HD, né, hoje já temos modelos com, no caso, trabalhando com SSD, certo? Então são padrões um pouco diferentes aí de um para o outro, tá? Em relação às memórias, a gente já analisou, né? Temos memórias do tipo DDR, DDR2, DDR3, DDR4, né? E o que muda nessa variação de memórias é justamente as suas velocidades, né? Os seus padrões, né? Que são um pouco diferentes, né? Vai melhorando cada vez mais. O período de evolução da informática permite que essas memórias alcancem mais velocidades, né? Só lembrando que no caso da memória de um notebook, ela é metade disso aqui, ó, tá certo? Tem alguns modelos de notebooks, né, em que a própria memória já é totalmente integrada, então tem um padrão um pouco diferente, tá certo? No caso da placa-mãe, vocês vão analisar, né, existem aí as portas, né, de conexões, né, os conectores aqui de entrada e saída,
né? Portas do tipo de encaixe AGP, slot AGP, né? Para conexões de placas de vídeo, slot PCI, né? Para conexões de vários modelos de placa, tá, pessoal? Placas de rede, placas de som, tá? Placas de fax modem, isso tudo pode ser integrado. Lembrando, né? A gente falou que fax modem, placas fax modem já não é mais utilizada, né? Mas, assim, na grande maioria, existem alguns locais que não têm um acesso, por exemplo, a uma banda larga e ainda utiliza redes de escadas, né? Então, nessas redes de escadas que nós não tivemos ainda o acesso a uma internet de qualidade, o pessoal faz uso de, no caso, internet de escadas, né? Que são internets mais lentas, de conexões mais lentas, certo? Que não tem assim uma abrangência, um servidor, um provedor de acesso, certo? Então se utiliza ainda essas placas de fax modem. Memórias, né? No caso, estamos aqui com o modelo SDRAM, né? A gente voltar aqui, ó, esse é o modelo de encaixe de memória SDRAM, tá certo? Vocês estão vendo que temos duas cavidades, certo? Aqui, ó, é difícil um pouquinho observar, mas temos duas cavidades aqui também, né? Justamente porque o modelo dessa placa aqui é própria para o modelo SDRAM, tá certo? Tá? Conectores IDE, né? Chipset, que é o que faz toda a conexão da placa da placa mãe, certo? Tem toda essa visualização. Slot, no caso do socket para o processador, né? Então, lembrando que temos aqui essas formas de encaixe aqui do processador, certo? O processador ele tem uma maneira de se encaixar. Você não pode se encaixar de qualquer maneira, tá? Existem padrões que são diferentes, tá certo? Sobre as portas a gente já comentou, né? Que existem as portas do tipo serial, certo? Que no caso são esses modelos aqui, né? Que também podemos chamá-las de portas PS2, tá? Temos no caso as portas de tipo paralela, tá? Que no caso são portas para impressora, tá certo? Lembrando que essas portas serial também tem esses modelos aqui, ó. Esse é o modelo PS2, que é a evolução dessa serial aqui, tá? Antigamente os modelos de teclado e mouse eles vinham com esse modelo de padrão de encaixe aqui, né? Depois passou para esse padrão, depois passou para o padrão USB, tá? E hoje é o que vocês também já conhecem com outro padrão que é o modelo de Bluetooth, certo? De conexão por sinal da própria placa, certo? Então, nós já vimos também sobre em relação a essas portas aqui, né? Então, PS2, ó, como a gente falou, USB 2, né? Porta USB 3, né? De velocidade. Já tem um padrão USB-C, que é padrão americano, né? Padrão HDMI para entradas de vídeo, né? VGA também, que são portas mais antigas que o HDMI, mas são padrões de vídeos também. Porta RJ45 LAN. LAN você já vai levar em consideração as redes, certo? E as saídas de placas de som, tá certo? Os componentes internos, né? Então, os padrões dos componentes internos. Nós temos, então, aqui o processador, que vai vir ter o seu socket para poder fazer o seu encaixe ele aqui, né? Acima do processador vai ficar o quê? O seu cooler, que é o que vai fazer esse resfriamento do processador, tá? Eu não consigo deixar esse computador sem esse cooler. Por quê? Porque ele vai sofrer um superaquecimento, tá? Então é por isso que existe a função do cooler, para que ele faça esse resfriamento, tá? Desse processador, tá certo? Tá? As portas, como a gente já comentou, certo?
tá? Não comentei da porta DVI, mas também o DVI é uma porta, tá? De fax de vídeo, tá? De placa de vídeo, tá? Conexões de cabo USB, cabo PS2, padrão é um pouco diferente, tá? Memória RAM, ó, esse modelo aqui só tem uma cavidade, significa que aqui na placa só tem um tipo de entrada. Padrão pode ser DDR2, DDR3 ou DDR4, depende da forma de encaixe. Não dá para a gente enxergar daqui, tá, pessoal? Então, depende da placa também, do modelo que vai ser encaixado. Hard disk, HD, tá? O Winchester também tem esse padrão, tá? Lembrando, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, tá? Que os padrões eles têm aí, no caso, né, para o teclado, para o HD, né, essas portas podem ser do tipo DE, tá, ou SATA. Tem esses dois tipos de conexões que a gente vai observar aí um pouquinho mais para frente, tá, em relação ao HD, tá bom? Tá? Então aqui nós temos outro padrão também com os encaixes dos slots, olha, das placas de vídeos nas portas RGB e das placas de som nas portas dos slots PCI, tá bom? Então, como a gente falou em relação aos conectores, tá? Do HD, que tem HD, IDE e SATA. Então, essas são as formas, os conectores que permitem conectar aquelas portas lá do HD, tá certo? Então, o modelo do encaixe é esse, ó, o padrão do IDE. Vocês vão perceber que existe essa cavidade aqui. Existirá também uma falha dentro na conexão das portas que também eram utilizadas para HD, como também CD-ROM, tá? O DVD-ROM, né? Também. E hoje tem o padrão SATA, né? Que é o padrão que vocês conhecem hoje em dia da maioria dos computadores novos, tá bom? São portas que são mais rápidas, tá? O padrão desses cabos é muito mais rápido do que o próprio IDE, porque antigamente as velocidades elas vinham, as informações elas vinham paralelamente, um do lado do outro aqui, né? As informações. No cabo SATA, as informações vêm uma atrás do outro, então a conexão elas permitem esse trabalho mais rápido, tá? De informação. Em termos de outros conectores, nós também temos os cabos de energia, tá? Esse aqui são dois modelos em um só. Padrão IDE, tá? Que é o que vocês estão observando aqui, ó, desses cabinhos aqui, e o padrão SATA de energia, tá bom? Cabos de energia também em relação à própria placa-mãe, tá? De entrada de conexão de energia. Esses cabos, exclusivamente, eles vêm diretamente da fonte, tá? Que transmite a energia para o seu computador, tá bom? Em relação aos modelos de fontes, nós temos um modelo interno de notebook. Só lembrando que esse padrão interno aqui é diferente de notebook para notebook. Tem alguns modelos que é só uma palhinha, tem modelos que é só metade ou um terço disso aqui, tá? O padrão é bem diferente, muda de um notebook para notebook, tá? No dia que você tiver a oportunidade de abrir um notebook, você vai ver que tem alguns modelos antigos sem várias placas. Os modelos atuais têm poucas placas, então ele é bem reduzido mesmo, tá? E principalmente aqueles padrões de notebook de entrada, tá? Os notebook de entrada, eles são os que têm menos placa mesmo. A maioria de memória, HD, é tudo integrado, tá? Então, por exemplo, até o armazenamento deles, a placa também é integrada. Então, tem um armazenamento mínimo ali de 20 GB, de 30 GB, tá bom? Em relação às fontes, os padrões de fontes, nós temos aqui o modelo de 500VA, né? Ou 500W, né? No caso de volts, voltagem. Tá? Então, depende muito. Tem alguns modelos que já vêm até com 1500, 3000, tá? Então tem variações bem diferentes aqui de voltagens. Por que eu estou falando muito dessa fonte? Porque dependendo se o seu computador tiver uma placa de vídeo
e é daquelas bem potentes, com muita memória, e ela exige mais energia. Então, se você tiver uma fonte com um padrão menor de voltagem, essa fonte, ou quem vai queimar primeiro, ou vai ser a fonte, ou a placa de vídeo, porque nenhum e nem outro está conseguindo transmitir a energia. Tá? Lembrando que a maioria dessas fontes são para padrões de desktop, tá? Modelos desktop, certo? E dependendo do modelo, tá? Eles têm essa chavinha aqui que permite você desligar, tá? A fonte, mas em alguns modelos que a maioria é automática. Outro detalhe também em relação às fontes tá, que tem alguns padrões que eles vêm com uma chavinha que permite mudar a voltagem dela. Padrão 110, 115, né, que é o padrão de energia, ou 220, 240, tem esse padrão. Tá? Aqui vocês podem reparar que existe uma informação, tá? Então aqui ele está aqui em mais ou menos a informação, se eu não estiver enxergando errado, tá? Padrão 200 a 240, tá certo? Então esse modelo aqui já é um modelo com as voltagens que a gente tem hoje em dia, 220, né? Por exemplo, aqui em Brasília. Se você for em alguns locais, como por exemplo São Paulo a voltagem é 110. Se você não muda essa chavezinha, se ela não for bivolt, tá? Ela for manual, se você não mudar, infelizmente a sua fonte vai queimar, tá bom? A maioria das fontes de notebook é igual a de celular, que é tudo bivolt, tá bom? Mas a maioria das fontes atuais estão vindo bivolt também, tá? Aqui nesse caso eu vou te mostrar uma forma de você desmontar o seu PC, tá? Sempre lembrando que o padrão, às vezes, de ordem de desmontagem pode mudar, tá? Então, isso vai ter uma variação muito grande, tá certo? Então, por exemplo, padrão inicial é sempre o quê? Você retirar as fontes, os parafusos de algumas unidades para poder justamente você começar, tá? Tenha sempre em mãos uma chave Phillips, tá? Pode ser longas e pode ser curtas, tá? Mais longas porque existem alguns modelos de desktop, como são muito grandes, eles têm as placas muito apertadas, tá? Então o ideal são chaves Phillips mais longas, né? Usar a chave de fenda não é muito recomendado, tá? Só se for aquelas bem finas mesmo, né? Mas o ideal é a chave Phillips com um padrão, se ela tiver uma conexão, aquela bordinha um pouco mais escurecida, elas têm um padrão de energizar, de puxar mesmo a sua fonte aí, né? Os parafusos para poder ficar mais fácil, né? Então elas têm essas formas. O ideal, por exemplo, quando você começar, é tirar essas proteções que tem, por exemplo, de algumas placas do tipo PCI e AGP, né? Com modelos que a gente está informando aqui, ó. Por esse padrão aqui, até a gente consegue até analisar alguns modelos de placa. Então, por exemplo, essa placa que está aqui, ó, é uma placa do tipo AGP, tá? Ou PCI Express, tá? Lembrando que são ambas para placas de vídeo. Tem aqui uma porta DVI, tem uma porta VGA, tá? Que a maioria que é o que nós temos hoje em dia. Temos padrão HDMI, mas esse modelo não tem porta HDMI, tá? Essa aqui é uma porta mais padrão utilizada para videocassete, tá? Padrões antigos, tá bom? Ou, por exemplo, para você transmitir, por exemplo, TV, tá? Portas para entrada de TV, tá? Então, por exemplo, aqui nós temos outro padrão. Sempre lembrando desse detalhe aqui, ó. Não se esqueça que todo procedimento relacionado a hardware deve ser executado com o computador desligado. Fora de tomada, não esteja em tomada, não pode estar com a sua fonte, o estabilizador, por exemplo, se tiver um estabilizador na sua casa, tire do estabilizador, desligue o estabilizador, não pode estar com ele ligado, tá? Ela tem que estar até a fonte. O ideal é ela estar com ela desligada. Por quê? Porque o computador, o gabinete, ainda vai transmitir alguma energia estática, tá? E isso pode acabar te prejudicando e você acaba danificando alguma placa. Então, como a gente geralmente tem uma energia estática, o ideal é você ou tocar na parede, tá? Ou nessa parte metálica aqui da gabinete. Por quê? Porque aí no caso você tira a energia estática que você tem no corpo,
tá bom? Depois o procedimento é o quê? Tirou essas capinhas de proteção, você começa a remover esses parafusos que você tem aqui conectados. Todos os parafusos, é sempre o ideal você guardar no cantinho, tá? Você guarda esses parafusos para você ter mais ou menos uma noção de quem é cada parafuso de cada posição, tá bom? Os usuários, no caso, que utilizam placa GP ou PCI Express, podem ter de destravar a placa. O que acontece? Existe alguma travinha na parte de baixo da placa de vídeo, tá? Que permite lá você ter uma proteção maior. Então, você tem que remover, tirar essa travinha, tá? Para poder você encaixar ou desencaixar a placa de vídeo, tá bom? No caso da fonte, tá? Que às vezes é um pouco complicada, você tem que desparafusar tirar todos os fios, tá? E remover todos os parafusos, tá? Geralmente na parte de trás dele, ele vai vir lá com 4 parafusos, certo? Mas em relação aos conectores, os cabos, você precisa estar removendo aí esses outros cabos internos. Por exemplo, esses cabinhos aqui, ó, são cabos que são próprios, que estão na própria placa-mãe. Então, você tem que removê-las com cuidado, tá? O ideal é você sempre observar, pegar nesses conectores aqui, ó, nessas bordinhas aqui, e nunca nos fios. Porque se você pega nos fios, você pode acabar puxando e estragando a peça, tá? Essas peças mais atuais aqui, elas são bem difíceis de você encontrar, tá bom? E substituir, tá? Até de notebook, pessoal, precisa ter sempre um cuidado na hora de remover os cabos, né, de notebook também, certo? No caso aqui, ó, você também temos cabos de força de energia que vem da fonte, né, para os conectores, no caso as unidades de DVD, no caso são unidades de DVD, CD e HD. Lembrando que esse modelo aqui é um modelo que já tem um padrão IDE. Tá? O modelo SATA é mais simples, mas ele também tem um padrão de puxar os cabos. Tá? E lembrando, não puxe pelos fios, puxe pelo cabo que tem na cabecinha dos fios aqui, para poder ficar mais fácil de puxar, tá bom? No caso das fontes, sempre lembrando, nós temos aqui, tá? Os parafusos da parte de trás, que depois que você remove todos aqueles cabos, você vai removendo esses parafusos, tá? Se em algum momento eu falei para você retirar todos os parafusos antes, tá? O ideal é você retirá-las depois que você tirar todos os cabos, né? Você pode vir desconectar aqui essa sua fonte. Olha só aquilo que eu estava comentando com vocês antes em relação às fontes. Essa fonte aqui, ela possui uma chave que permite mudar a voltagem dela, o padrão 115 a 240. Mas, professor, o padrão é 110 ou 220, eu sei. Algumas fontes, tá? Eles utilizam esse padrãozinho aqui, tá? Diferente. Então, eles têm 115 para que a voltagem para 110 e 240 que é a voltagem para 220. Sempre lembrando que se você utiliza um estabilizador, o seu estabilizador ele vai estar em 220. Se você estiver em Brasília, se a sua fonte for 220, né, a sua energia aqui. Se for em São Paulo, o padrão é 110. Então vamos pegar com base em 220. Se for o padrão 220, o seu estabilizador estará com fonte com energia 220 e a sua gabinete, o seu computador, se não for bivolt, tiver essa chavezinha de mudança aqui, você precisa alterá-lo para padrão 115. Por quê? Tá? Porque o estabilizador ele vai reduzir essa voltagem para a fonte do seu computador. Os dois nunca podem estar na mesma voltagem. A voltagem tem que ser diferente. Então, se você estiver em São Paulo, o padrão é 110. Estabilizador 110, fonte 220. Professor, não tenho estabilizador. Posso ligar o computador direto na tomada? Jovem, moço,
não faça. O ideal é você sempre ter um estabilizador para desktops. Se você for fazer, tem que mudar essa chavinha. Se na sua cidade for padrão 110, precisa mudar para 115 essa voltagem aqui. Se ela for bivolt, parabéns. Se não for, infelizmente você vai ter que mudar essa chavinha. Se você mudar, colocar 220, 240 aqui e colocar numa cidade, num local, numa tomada que é padrão 110, infelizmente vai queimar a sua fonte. Então, desconectando também os cabos de IDE e SATA, então tem um padrão diferente, ó. Então, este é um HD que tem o padrão SATA e esse é um HD que tem o padrão IDE, tá? Então, repare que aqui, tá? Esse padrão IDE é o tamanho do cabo do IDE, tá certo? Que isso é cabo de energia de dados, tá? O cabo de energia tem esse padrão aqui. O cabo de energia de SATA, ele tem também essas diferenças, é quase o mesmo, né, do IDE, tem esse padrão de energia aqui, e o cabo de dados do SATA é esse padrão vermelhinho, como a gente já tinha mostrado anteriormente. Então, o ideal, nunca puxe pelos fios, tá? Puxe pela pontinha dos cabos, né? Fica mais fácil, tá? Então, padrão de HDs, tá? Então, nesse caso, são cabos de unidades de armazenamento, padrão de HD, né? Então, tem também unidades de DVD, tá? Então, a retirada desses HDs, dessas unidades de DVDs, sempre você vai observando os parafusinhos aqui nas laterais da gabinete, tá bom? Geralmente, alguns gabinetes vêm com 4 parafusos, tá? Não é muito raro vir menos do que isso, não. No caso do desencaixe das memórias, tá? Então, nós temos essas travinhas aqui, tá? Que é o padrão que a gente já utiliza, tá certo? Tá? Da remoção aqui das memórias, tá? Então, todas as memórias, elas têm esse encaixe aqui. Então, sempre o ideal é destravar essas travinhas aqui, tá? E vir retirando as memórias, com cuidado, pegando nessas laterais aqui. Nunca pegando pelo meio delas, tá? Por quê? Porque se você ainda tiver energizado, com alguma energia estática, infelizmente, você vai passar energia para a memória e vai queimar. Tá bom? Então, para retirada de coolers e processadores, depende de cada cooler, tá? Este modelo ele tem uma trava, tem outros que são parafusos, tá? Tem também uma energia, um conector para o cooler, para poder transmitir a energia do cooler. Então, você também tem que tirar esse cabozinho aqui, tá? Então, tem que ser todo um cuidado, depende do cooler, tá? Para remoção, tá? Do caso dele ali, para poder tirar com tranquilidade, tá? Lembrando, processadores também exigem um cuidado, né? Então a retirada ele tem uma travinha aqui também. Tem que abrir essa travinha, nunca puxar direto com essa travinha baixada, tá? Porque você pode entortar todos os fios, tá? Os conectores e pegar a placa de processador dessa maneira aqui, pelas laterais, tá certo? E aí o procedimento mais fácil vai ser só a retirada, né, da placa-mãe, vir tirando aqui os parafusos, e são geralmente 10 parafusos, tá? Então depende muito do modelo, tá bom? No caso dos cabos que você tem em relação aos cabos da própria placa-mãe com relação ao gabinete, varia, tá? Esses cabos que tem aqui são cabos importantes que permitem ao seu gabinete ligar o seu computador, tá? Então depende muito. O ideal é você tirá-los com cuidado e amarrar algum tipo de fita para que você tenha uma melhor facilidade de relembrar ao colocá-los, tá certo? Tá? Por exemplo, principalmente para os botões Power, que vai ligar da gabinete ligando a placa-mãe, e o Reset, que é o botão que vai permitir resetar o seu computador em algum momento que ele tenha travado. Tá? E também para os alto-falantes da própria gabinete. Tá? Esses são alguns dos conectores, tá certo? Os conectores da placa-mãe.
né, daquelas do gabinete em relação à placa-mãe. Então nós temos o Power LED, que é daquela luzinha que mostra que a gabinete está ligada, tá? O IDE LED, que é o que vai permitir o sinal lá do seu computador, né? Do seu HD, tá? E alguns modelos vão vir com esse modelo padrão de speak, né? O barulhinho de ligar do seu computador. O reset, que é o botão que vai permitir resetar a sua gabinete caso de travamento. E o botão power, né? Que é o que faz ligar a sua placa-mãe, tá? O seu gabinete ligar a placa-mãe. Se vocês estão reparando esse modelo, esse desenho, os modelos mudam de placa para placa, tá? Mudam o padrão de um para o outro. Então, o ideal é sempre vocês observarem o manual de instruções da placa. Nunca jogar fora, tá? Principalmente para quem compra um computador novo, tá? Nunca jogue fora manual de instrução, tá bom? Então, veja que esse padrão aqui já é diferente, tá? Esses conectores já estão um do lado do outro. Então, nós temos aqui o power, né? Vou voltar aqui. Então, nós temos aqui o botão Power, o botão P-LED, que é o que vai mostrar as luzes que tem da gabinete, o HD LED, que é o que vai permitir ligar lá o padrão do HD, certo? E o Reset. Os padrões, geralmente você tem que observar esses pinos nessas voltagens de cores, tá? Tem sempre um positivo e tem sempre um negativo. Tá? Por isso que eu falo que o ideal é você sempre observar, tá? Aqui, ó, nesse PLED aqui, positivo e negativo você tem, certo? Tá? Essa informação. Tem alguns modelos de Power, Reset, HDD LED que não tem. Você vai ter que fazer essa identificação pela cor, tá? Que é o padrão. Então, geralmente, quando tem uma cor escura, a cor escura representa um positivo e o branco um negativo. Mas isso muda, depende do modelo da placa. Tá? Então, você temos a ordem já dele colocada aqui em relação aos pinos. Tá? Sempre você pode observar que tem um pino que está falhando aqui. Tá? Esse aqui é um demonstrador que vai te indicar de onde que você vai começar o preenchimento. Tá? O padrão de colocar os fios. Tá? Então, geralmente aqui, ó, pelo desenho, você consegue observar que o lado negativo está à direita, né, em relação ao pino, e positivo para frente. Mas isso muda, tá? Então, o padrão mas a forma de encaixe, geralmente, o padrão é o mesmo, tá? Por exemplo, então nós temos o Power SW aqui, Reset na frente dele, HDD LED do lado do Reset, P-LED positivo e negativo do lado do Power SW. Tá? Então, alguns padrões aqui, ó, em relação, podem estar escritos diferente para você. Então, por exemplo, nesse padrão aqui está padrão ON e OFF, que é referente ao Power SW. Reset não tem um SW, né? O HD LED está escrito aqui e Power LED. Então, tem essa variação, existem esses modelos. Lembra que o HD LED também poderia ter sido chamado de IDE LED? Então, tem esses padrões. Então, e geralmente, ele fica no canto da placa, tá? Num modelo um pouco mais escondido, tá? Principalmente perto das USBs, tá? Das conexões, perdão, da conexão SATA, tá? SATA para, no caso, as unidades de armazenamento, tá? E aqui nós temos outro padrão, ó. Então, existem alguns chips que permitem fazer essas mudanças também de chaves, né, das USBs, certo? E o padrão aqui também de conexão, tá? Aqui, ó. O HD LED geralmente estará, na maioria das vezes, do lado do reset, tá certo? E aqui nós temos aqui um padrão, ó. Então, ó, HD LED vermelho, escuro, positivo, branco, negativo. Podem se inverter, olha aqui que o positivo aqui, ó, o azul, né, ele está negativo. Então, pode ser que o padrão mude de um para o outro. A mesma coisa acontece aqui com o Power SW, tá bom? Então, o padrão às vezes inverte as cores para se encontrar a melhor função. Tá? Em relação à placa, você pode observar aí esse modelo aqui com alguns encaixes.
E repare que aquele encaixe que eu estava falando, o Power SW e o HD LED, Reset, está aqui na sua esquerda, tá bom? No caso, existem outros padrões de você montar e desmontar, tá? Então, por exemplo, eu coloquei aqui um padrão um pouco diferente, né? Existem formas e jeitos diferentes de se montar. Você vai encontrar isso na sua apostila, tá? Que você encontra aí junto ao vídeo, que vai facilitar para vocês terem uma melhor visualização, tá bom? Então, tem a ordem de desmontar, tá? E tem uma ordem de montar, tá? Ah, professor, mas a ordem de desmontar pode ser de um jeito, primeiramente os HDs, as unidades. Olha aqui, nesse modelo você tem essas formas aqui. Então, existem maneiras e maneiras, padrões, mas sempre a placa-mãe vai ficar por último e você não vai ter por onde correr, tá bom? No caso, na volta da desmontagem, você faz geralmente o contrário. Tudo bem? Espero que você tenha gostado demais dessa aula. Até a próxima!